Fala pessoal, tudo bom? Nesse vídeo a gente vai resolver o exercício 3.8 do livro de Projeto Geométrico de Rodovia do Pimenta, tá? E ele fala o seguinte, olha, eu tenho esse trecho que está simplesmente esquematizado para vocês, com duas curvas simples, tá? E eu quero alterar o raio dessas duas curvas, né? E inserir uma distância entre elas de 80 metros, ou seja, um espaçamento entre o final da primeira curva e o início da segunda curva de 80 metros, sem alterar a minha poligonal. Né? E eu quero saber quais são os novos raios, tá? Quais serão esses novos raios, e sem alterar a proporção entre esses raios. Então, o que a gente precisa analisar aqui? Né? Então, vamos deixar claro a condição de análise, o que a gente quer, né, com isso. Bom, a nossa condição, tá? A nossa hipótese que vai nortear a nossa análise é a seguinte: eu quero que a proporção dos raios seja as mesmas. Então eu sei que raio 1 vale 1.200 e raio 2 vale 600. Logo, eu sei que raio 1 é igual a 2 vezes o raio 2. Tá? Então essa vai ser a minha primeira condição. E a segunda condição que eu posso colocar aqui é que a minha distância entre PT1 e PC2 tem que valer 80 metros. Tá? Então, essas aqui são as nossas condições de análise para a gente conseguir determinar isso no final. Ou seja, eu quero traçar, né, duas novas curvas com as mesmas proporções de raio, só que eu quero que ela que o final da primeira curva e o início da segunda se distancie, né, 80 metros. Então aqui a gente vai calcular sempre os parâmetros, né, que vão ser norteadores para a gente. Então vamos começar aqui pelo da curva 1. Então quais são esses parâmetros? Tangente da curva 1. Tá? Então é o raio da curva 1 vezes tangente do ângulo central, ou seja, 32 sobre 2, vai me dar uma tangente da curva 1 de 344,09 metros. Tá certo? E o desenvolvimento dessa curva vai valer π vezes 32, ou seja, o ângulo central, vezes o raio, 1200, dividido por 180 graus. E aí eu vou ter um desenvolvimento, né, ou seja, o desenvolvimento, a curva 1 vale 670,21 metros. E eu vou fazer a mesma análise para quem? Para a curva 2, vou colocar aqui em cima. A minha curva 2, então ela vai ter, vamos fazer na mesma ordem, né? Então tangente da curva 2, T2 vai ser o raio da curva 2, ou seja, 600, vezes tangente do ângulo central, 44, sobre 2. Então eu vou ter uma tangente da curva 2 igual a 242,42 metros. E o desenvolvimento da curva 2 e vezes o ângulo central, 44, vezes o raio, né, 600, dividido por 180 graus. Então aqui eu tenho desenvolvimento da curva 2 de 460,77 metros. Né? Então, tá aí os nossos parâmetros de análise. O que a gente pode fazer, o que a gente precisa fazer, né, para ter ou mais uma condicionante aqui de análise? Note que o ponto de inflexão e o ângulo central não vão mudar. Então, se eu pegar essa distância aqui de PI a PI2, né, essa distância ela vai ser constante, ela precisa ser constante, senão eu estou alterando o meu traçado. Então, PI2 para PI1. Então, a gente pode calcular ela. Né? E ela vai ser determinada por quem? Né? Qual que vai ser o nosso parâmetro? Opa, tangente da curva 1, tangente da curva 2. Tá? Então a gente pode pegar essa distância, vou botar aqui do lado como distância de PI2 para PI1, como sendo igual tangente da curva 1 mais tangente da curva 2, já que elas se encontram nesse ponto. Tá? Então com isso, essa distância ela vale quanto? Tangente da curva 1 vale 344,09 metros, mais a curva 2, 242,42. Logo, essa distância, né, que eu vou ter que manter vale 586,51 metros. Tá certo? Então, está aqui a nossa análise, a nossa condicionante de análise. O que vai acontecer agora? Né? Vamos fazer só uma representação aqui da nossa nova situação. Vou ter a minha tangente,
né, com ângulo central e PI preservados. Então aqui eu vou ter PI1, ângulo central 1, aqui embaixo PI2 e ângulo central 2. Só que agora o que vai acontecer? A minha curva ela vai terminar em algum ponto aqui e ela vai iniciar a curva 2 em algum ponto ali embaixo. E eu vou ter isso aqui, ó, 80 metros. Então eu vou ter PC1 aqui, PT1 aqui, PC2 aqui embaixo e PT2 aqui embaixo. Repare que a distância de PI1 e PI2 não vai ser alterada. Então eu posso usar isso a meu favor. Né? Eu posso manter que a distância de PI2 para PI1 continua valendo os 586,51 metros. Só que agora eu vou calcular ela como? Opa, vai ser, vamos mudar de cor aqui, deixar ele em vermelho, que senão não dá para ver, tangente, a nova tangente 1 e a nova tangente da curva 2, tá certo? Então aqui eu sei que esse valor vai ser igual a tangente 1', ou seja, da minha nova curva, mais 80 metros, mais tangente da curva 2'. Tá? E é isso que a gente vai calcular agora. A gente vai trabalhar nessa situação aqui. Tá? O que é tangente? Tá? Tangente vai valer, então, raio vezes tangente do ângulo central sobre 2. O ângulo central foi mantido também. Então, da curva 1 vai ser quem? Raio 1 vezes tangente de 32 sobre 2, mais 80 metros, vezes raio 2 vezes tangente do ângulo central sobre 2, ou seja, 44 sobre 2. Isso aqui tem que dar 586,51 metros. Só que a gente fez uma condição aqui, ó. Raio 1 é igual a 2 vezes raio 2. Então aqui vai ser quem? 2 vezes raio 2, tangente de 32 por 2, mais 80 metros, mais o raio 2, vezes tangente de 44 por 2. Tem que valer 586,51. Tá? Fazendo essas contas, ou seja, tangente de 32 sobre 2 vezes 2, mais com R2 evidência, né? Mais tangente de 44 sobre 2, a gente acha um valor que vale 0,97752. Raio 2 mais 80 metros tem que valer, então, 586,51 metros. Logo, o que nós temos aqui? Raio 2 vale, né, 518,16 metros. Logo, raio 1, que é 2 vezes raio 2, vale 1036,32 metros. Então, tá aqui. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida é só deixar nos comentários e até a próxima.